Vou pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro da campanha, que se encontra em Isaías, capítulo 37. Vou estar lendo o versículo 21. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai estar dizendo assim: Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Vou estar lendo só um versículo que se encontra em Crônicas, segundo Crônicas. Não preciso os irmãos abrir as vossas Bíblias. Vou estar lendo só o primeiro versículo. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem é riquíssima, né? A gente vai ver aqui que Ezequias era filho de Acás, né? E a Bíblia vai nos dizer que o rei Acás, ele foi um reino que ele chegou a fechar as portas do templo do Senhor, né, no seu reinado. Ele chegou a despedaçar os utensílios do Senhor, da casa do Senhor, do templo. E ele fez altares para ele em toda Jerusalém. Ele foi um reino que teve alianças com outros reinos que não eram do agrado do Senhor. Ele se tornou uma pessoa idólatra, adorando outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que, após a morte de Acás, quem reina no seu lugar agora é Ezequias. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele começa a reinar, ele tinha 25 anos de idade. A Bíblia também vai nos dizer que ele reinou 29 anos. Né? E a passagem que eu acabei de ler, a gente vai ver que quando Ezequias assume o trono, quando seu pai morre, para a gente entender melhor, depois os irmãos quiserem ler, capítulo 36 de 2 Crônicas, vai estar, de Isaías 36, vai estar relatando. E a gente vai ver que quando Ezequias assume o reinado, a primeira coisa que ele vai fazer, a Bíblia vai nos relatar, é abrir as portas do templo. Seu pai fechou, agora Ezequias vai estar abrindo a porta do templo. E quando Ezequias abre a porta do templo, significa que a adoração naquele vai continuar a um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E a gente vai ver também que a Bíblia vai nos relatar que ele purifica ali os levitas, né? A Bíblia vai nos dizer que ele faz tudo que é reto aos olhos do Senhor, diferente do seu pai, que andava em caminhos tortuosos, que não fez nada que agradasse ao Senhor. E a gente vai ver que duas pessoas diferentes agora, dois reinos diferentes, né? Seu pai, um reino corrompido, se tornou corrompido pela idolatria, pela desobediência ao Senhor. E a gente vai ver Ezequias, um rei fiel. Por que é um rei fiel? A Bíblia vai nos relatar que ele guardou o seu coração no Senhor. Ezequias, agora, ele tem uma postura diferente do seu pai.
A Bíblia não relata como que era o comportamento de Ezequias e nem a convivência com o seu pai, com um reino corrompido. Mas dá para a gente imaginar como é que é conviver com uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. Imagino eu que Ezequias, seu pai sendo rei, tendo a autoridade suprema agora, ele manda e desmanda, e ele era apenas um filho. Ele não poderia opinar, porque Arcás era rei. Era ele que predominava neste momento. Então aqui a gente vai ver que Ezequias agora, ele tem uma postura diferente quando ele assume o reinado. A gente vai ver que Ezequias, ele é uma pessoa que ele não se corrompe com tudo aquilo que ele conviveu, com tudo aquilo que ele vê. E a gente vai ver que agora ele presta a culto, a adoração ao Deus vivo de Israel. E às vezes, talvez você possa estar me perguntando assim, diaconisa, mas é difícil viver em um ambiente assim. Porque na minha casa só eu sirvo a Deus. No meu trabalho, a maioria do povo não conhece a Deus verdadeiro. O meu pai não conhece a Deus. A minha mãe não conhece a Deus. Os meus filhos também ainda não conheceram a Deus. Só que Deus, Ele chama a gente para que a gente venha ter uma postura diferente em meio a essas pessoas. Excluir, não. Ezequias não excluiu o seu pai. Ezequias, ele foi um rei diferente, com uma postura diferente. Assim como eu e você, temos que ser no meio da sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa. Porque é difícil mesmo, aonde a gente é e aonde as pessoas também não são. Porque muitas das vezes as pessoas não querem dar crédito na palavra de Deus. E não é fácil. E a gente vai ver aqui que Ezequias, ele não se corrompe. E é assim que a gente tem que ser. Porque Deus não me chamou à toa e nem chamou você também à toa. Que nem foi dito nessa noite de sexta-feira, ontem. Que Ele não me chamou à toa e nem chamou você à toa. Aquilo que Ele não viu no seu pai, Ele viu em você. Aquilo que Ele não viu no seu esposo, Ele viu em você. Para que você faça a diferença no meio. Para que você não se torne mais um. Para que você venha a marchar nessa terra, levar a palavra de Deus, mas que você tenha uma postura diferente. Não é porque tem um pecador dentro da sua casa que você tem que agir de acordo com o que ele age. É claro que você não vai concordar com as suas atitudes, mas você tem que ser e tem que ter uma postura diferente lá dentro. Porque se Deus te escolheu, é para você fazer a diferença. E a gente vai ver isso aqui em Ezequias. Ele fez tudo novo depois que seu pai morreu. Ele veio trazer a restauração ali na casa de Deus. Ele fez tudo que agradava a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele era próspero. Tudo que ele fazia, ele era próspero. Deus estava com ele. Ele tinha um coração guardado no Senhor. Uma fidelidade enorme pelo nome de Deus. E quero dizer para os irmãos que é através de você que Ele quer salvar o seu. Ele quer salvar o seu filho. Ele quer salvar o seu amigo. Porque Ele te escolheu. Se você está aqui nessa tarde, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não vem aqui à toa. Você não vem na igreja só por vir na igreja, não. Quem te conduz até aqui é o Espírito Santo. Se for por nós, a gente não vem. E onde eu li 2 Crônicas 32, vai dizer que depois destas coisas, que coisas são essas? O ato de fidelidade de Ezequias a Deus.
vai dizer que agora o rei de Senaqueribe entrou em Judá e acampou-se ao redor delas. Estava tudo na paz. Estava tudo dando certo com Ezequias. A adoração tinha continuado. Ele tinha santificado tudo. O povo agora adorava a Deus, conheceu um Deus verdadeiro, estava se convertendo dos seus maus caminhos. E aquela notícia, a Bíblia vai dizer que ela percorreu a reinados, a outras pessoas, o que Ezequias estava fazendo. Então, depois desse ato de fidelidade a Deus, de todas essas coisas, o inimigo se acampou para tomar aquilo que Ezequias tinha conquistado. A palavra de Deus vai dizer que agora Ezequias, ele usa da sua autoridade como rei. Porque quando os inimigos se apoderou ali ao redor, Senaqueribe, o rei da Síria, porque a Bíblia vai dizer que por onde ele passava, ele devastava tudo. Os despojos, tornava as pessoas cativas, levava tudo, destruía tudo. Agora, ele tem autoridade como rei na sua mão. Autoridade de rei. Agora, ele pode fazer diferente. A primeira atitude que ele toma, a gente vai ver que ele convoca ali os príncipes, homens valentes, tampa ali as fontes das águas que vinham de fora. Ele restaura o muro quebrado, ele ergue torres. Ele faz um muro, a Bíblia vai dizer que ele faz um muro na frente do muro que já tinha. Então Ezequias agora ele tem autoridade como rei para fazer o diferente, para fazer tudo diferente. E Deus, que já falou nessa sexta-feira, Jesus morreu naquela cruz para te dar autoridade. E essa autoridade você já tem. Porque Ele te libertou dos seus pecados, dos seus maus caminhos, te converteu. Você conheceu um Jesus vivo, um Deus vivo. A autoridade agora está nas suas mãos. Você tem essa autoridade em nome de Jesus. E a gente vai ver que para proteger a cidade, Ele fez tudo isso. E agora, no versículo 2, a Bíblia vai dizer bem claro assim: vendo ele que vinha os inimigos, ele faz toda essa proteção. Ele faz agora todo esse reboliço para que o inimigo não entrasse na cidade. Porque ele queria proteger aquilo que tinha de valor lá dentro. Primeiramente, a adoração a Deus, ao templo do Senhor. Porque se eles invadissem lá, não tinha mais adoração a Deus. Porque eles iam destruir tudo. Era 185 mil soldados. Fora aqueles que tinham ido para outro lugar com o rei Senaqueribe. Aqui estavam os seus soldados. Para lá tinha mais, era muita gente. E a gente vai ver que agora, Ezequias vendo que eles vinham para entrar na cidade, ele faz tudo isso. E eu pergunto para os irmãos, o que você tem feito, né? Quando o inimigo começa a avisar que ele está chegando para destruir aquilo que Deus te deu. Aquilo de mais precioso que Deus te deu. Porque às vezes ele dá um sinal que ele está chegando. E ele quer entrar. Ele quer entrar a todo custo. E a gente vai ver aqui que Ezequias, ele faz essa estratégia toda. Então, se prepare. Esteja alerta. Essa campanha não é à toa, não. O inimigo, ele quer entrar. Ele quer entrar e ele quer pegar aquilo que é de mais valor que você tem. Se é o seu filho, se Deus já te mostrou que algo tem de errado, proteja. Tome autoridade, que Deus já te deu autoridade.
para que você venha se precaver, para que o inimigo não tome aquilo que é de mais valor que você tem conquistado na presença de Deus. Porque a gente conquista as coisas, não é lá fora, é aqui dentro na presença de Deus, para o reino de Deus. E era isso que Ezequias, ele tinha conquistado a adoração ao Deus verdadeiro. Ele tinha conquistado aquele povo a adorar um Deus, a conhecer um Deus verdadeiro. E a Bíblia vai nos dizer que, ainda no capítulo 32, ele ergueu torre e levantou um muro, que nem eu já falei, na frente do outro muro. Muro representa proteção. Agora, ele fez tudo aquilo para que viesse proteger a cidade, para que o inimigo não entrasse. E quero dizer para os irmãos nessa tarde, erga outro muro novo. Erga uma torre de oração pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua empresa. Erga uma torre de oração pela obediência a Deus, para que o inimigo não entre e tome essa obediência a Deus. Erga uma torre de oração para que Deus venha trabalhar na sua vida, na vida dos seus, para que o inimigo não tome aquilo que ele te deu, que você conquistou, na presença de Deus. E a gente vai ver aqui que Senaqueribe, o rei da Síria, ele quer tomar tudo. Ele não quer deixar nada. Ele quer devastar tudo. É isso que Satanás faz na nossa vida quando ele chega. Ele quer entrar onde ele não é para entrar. Só que a gente tem que estar preparado, porque o inimigo está à porta querendo entrar. E a gente vai ver que no versículo 7, Ezequias ele tenta animar ali o povo, porque os inimigos estavam em volta. E ele vai dizer: seja forte e corajoso, não temas, porque há um maior conosco. O que ele estava querendo dizer? Que Deus estava com eles. Só que o que acontece? Quando a gente se encontra no meio da batalha, que a gente está na batalha para proteger aquilo que Deus nos deu, a gente não olha com olhos da fé, com os olhos espirituais. Quando você entra numa guerra, você entra para vencer. Ainda mais quando você está com Jesus, ainda mais quando é uma coisa que é para Deus. Você entra na guerra para você vencer. Você já tem que ver a vitória lá na frente. Se você vai com Deus, a sua vitória tem que estar lá na frente. Mesmo que tudo esteja dando errado. Não, a minha vitória eu sei que eu vou conquistar lá na frente, porque o maior está comigo. Só que aí, o que a gente faz? A gente fica, igual a missionária fala, cochitando em dois pensamentos. Será que dá certo? Será que não? Vai ter jeito? Não, não vai ter. Aí tem um irmão do lado que diz assim: não, Deus é conosco. Mas você não quer ouvir aquilo que Deus é conosco. Você quer ouvir aquilo que enche o teu ego. Você entendeu? Então, quando tem um irmãozinho perto de você que não tem outras palavras para dizer para você, mas ele diz assim: Deus é conosco, creia que a vitória virá. Creia que a vitória está lá na frente. Porque o maior já venceu por você. Aleluia. E a gente vai ver que capítulo 36 de Isaías, versículo 3, vai dizer assim: então saíram até ele Eliaquim, filho de Euquias, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Continuando. Rabsaque disse-lhe: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: em quem você está baseando essa confiança? 19. Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sevafaim? Eles livrariam Samaria das minhas mãos? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? A gente vai ver que agora aqui o rei Senaqueribe, né?
manda Rabsaque dizer a Ezequias em quem que ele confia. Olha que afronta ao Deus de Israel. Aquele Deus que ele tinha uma grande fidelidade por ele. Aquele Deus que deu o reinado na sua mão e ele destruiu todos os outros deuses daquele templo. Olha a afronta que agora o rei Senaqueribe manda a Ezequias. A gente vai ver que Ezequias agora, quando ele ouve, quando os seus mensageiros traz essa notícia, Ezequias agora ele rasga as suas vestes, ele tira suas vestes de rei e se humilha perante o Senhor. Ele vai ver que agora é uma afronta ao Deus vivo, aquele Deus cuja ele adora verdadeiramente, aquele Deus que ele tem confiança, aquele Deus que ele sabe que só ele é Deus. E a gente vai ver que neste momento que ele ouve essas palavras, ele já envia os 3 a Isaías. E ele pede que Isaías ore pelo restante do povo, porque era um dia de angústia, era muita gente, era muitos soldados, era muito afronta do inimigo querendo tomar, querendo invadir e querendo destruir o seu reinado, a cidade. E a gente vai ver aqui que Ezequias, ele não luta com espada, porque a palavra de Deus vai dizer também que quando ele estava se preparando, ele preparou espadas, preparou escudo para a guerra, para a luta. E agora a gente vai ver aqui que Ezequias, ele não vai lutar com as armas, com as espadas, mas agora ele vai lutar dobrando o seu joelho. Ele vai buscar solução naquele que ele crê, naquele Deus que ele foi fiel. E quero dizer para os irmãos que quando a gente está recebendo a afronta do inimigo, quando a gente está na luta, querendo ganhar, querendo vencer aquilo, querendo conquistar aquilo que Deus já nos deu, para que o inimigo não roube, a gente tem que ir para o joelho. Porque agora Ezequias, ele entende que a espada, o escudo, já não vai fazer a diferença. Ele vai ver que aqui agora eram muitos soldados. E ele vai ver que a afronta estava afrontando ao Deus vivo. E quero dizer para os irmãos que quando um crente se ajoelha, está simbolizando que a luta e a batalha não é mais dele. Ao momento quando você se ajoelha, Deus entende que a batalha agora é com ele, a guerra agora é com ele. Ele só quer que você a busque. Porque não é com a espada que a gente vai vencer, é com o joelho no chão. E eu sei que aqui tem obreiros do Senhor em Pai de Missões que não lutam com a espada. Eles lutam com o joelho no chão. E é para isso que a gente está aqui todas as vezes na tarde da bênção. Para louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor e estar de joelho. Trazendo as nossas causas ao Senhor. E a gente vai ver que, continuando no capítulo 36, a gente vai ver agora no verso 8 e o 9. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouviu que o rei já havia se retirado de Laquis. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou a mensagem a Ezequias. E ele vai dizer, com certeza, no versículo 11, você já ouviu o que os meus reis da Síria têm feito a todas as nações e como a destruíram? Onde está o rei de Amate, Apade, Sevafaim, de Ena e de Iva? Agora a gente vai ver que o rei Senaqueribe,
manda outra afronta para Ezequias. E ele vai dizer, quem poderia livrar eles, né? Onde estão os deuses das outras nações que eles foram destruídos? Agora eles zombam do nome de Deus, querendo dizer que Deus era igual aos outros deuses, feito por mão de homens. E a gente vai ver que aqui ele recebe agora uma carta. Ezequias recebe uma carta, e quando ele recebe essa carta, o que ele faz? Ele vai diante de Deus, no templo, e ora. Agora ele entende que ele precisa mais ainda de Deus para vencer a guerra. Ele leva essa carta a Deus, ele ora a Ele, e ele vai conversar com Deus agora. Ele vai exaltar o nome do Senhor, vai dizer que é verdade o que o rei Senaqueribe fez, mas ele vai dizer também uma verdade. Que só existia um único Deus, que era o Deus de Israel. Ele vai levar a sua súplica agora, adorando ao Senhor, reconhecendo que os inimigos tinham conquistado, mas através de outros deuses, que não era igual ao Deus de Israel. E a gente vai ver que agora, Ezequias, quando ele leva essa carta ao Senhor, a gente vai ver que as coisas mudam de posição. Por quê? Porque agora Ezequias, ele sobe no nível não igual a Senaqueribe, porque Senaqueribe, ele está em um nível para baixo, porque tudo aquilo que está abaixo de Deus é do inimigo. Aquele que está acima de Deus é o próprio Deus. E a gente vai ver que agora, Ezequias, ele se eleva a um nível diferente, porque agora ele está orando de novo ao Senhor. Agora já não é mais uma guerra de conversa para conversa, de carta por carta. Agora é uma guerra contra o próprio Deus, porque eles blasfemaram contra Deus. E todas as vezes que você se ajoelha perante o Senhor, levando as suas causas, você sobe um nível. Você sobe para cima, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. E a gente vai ver que agora, quando ele termina essa oração, Isaías já responde para ele. Já manda a resposta. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. E ele vai dizer no versículo 29 do capítulo 36. Sim, contra mim você se enfurece. Seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. E por isso porei um anzol no seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. Senaqueribe agora quer entrar a todo custo. Senaqueribe, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas o Senhor vai o parar. Ele vai colocar um anzol no seu nariz. Quando o pescador pesca um peixe, que ele levanta o anzol, o rosto do peixe fica para cima. Agora Senaqueribe, ele vai ter que reconhecer que acima do céu só existe um Deus verdadeiro. E agora, agora Deus vai pôr um freio na sua boca. Ele vai travar Senaqueribe, ele vai parar. Ele não vai entrar não. Se você está aqui nessa tarde com medo que ele entre, não se preocupe. Faça a sua oração a Deus. Levante a sua torre de oração. Continue. Se o inimigo já mostrou para que ele veio, não deixe ele entrar não e roubar não seu tesouro maior não. Qual que é seu tesouro maior? Dentro da sua casa? O que Deus já te deu que hoje o inimigo quer roubar, quer levar? Não se contente não.
Às vezes você olha e diz assim, não tem mais jeito? Ah, agora é com ele. Certo, é com ele. Porque quando você entende, quando você é de maior, você até entende que agora a pessoa tem que buscar. A pessoa já conhece. Mas você não tem que se contentar com isso, não. Não se contente, não, com o inimigo, não, querendo roubar, não. Lute, ore, peleje. Eu sou fruto de uma oração, de uma torre de oração. Quando todo mundo dizia que não tinha mais jeito, que eu era a pior das piores, tinha um lá com a torre de oração maior, no nome de Jesus, lutando pelaquilo que Deus tinha dado, que Deus tinha entregado na sua mão. Agora ele reconhecia que ele não queria perder. E ele levanta uma torre de jejum e de oração. Teve um dia que eu cheguei, eu achava que estava bêbado. Estava para lá e para cá, eu falei, bebeu. Inocente, né? Não tinha bebido, não. Jejum e oração. Então erga a sua torre. E hoje eu estou aqui. Em nome de Jesus, hoje estou aqui. Minha família está aqui. Glória a Deus. Eu fico pensando, se não fosse Jesus, se não fosse aquela torre de oração, se não fosse aquela torre de jejum, o que seria de mim? O que seria da minha família? O que seria dos meus filhos, que são uma bênção na presença de Deus? Então não se contente não de perder para o inimigo aquilo que Deus já te deu. Ore pelo seu filho. Não se contente não e pensando que está tudo acabado, não. Você serve um Deus vivo. Você contempla as maravilhas que é feita aqui, que acontece aqui, os milagres que acontecem aqui na IPAD de Missões. Eu não posso falar de outra igreja, porque eu não convivo na outra igreja, eu convivo na IPAD de Missões. E a IPAD de Missões tem oração, a IPAD de Missões tem jejum. A IPAD de Missões, os obreiros dessa casa não lutam com espada, ele vai pro joelho. E a vitória a gente tem que crer que é no nome de Jesus. Não fica com medo não do inimigo querer chegar na sua porta e bater, eu vou arrombar. Não fica com medo não. Ele já te deu, toma autoridade nessa tarde em nome de Jesus. E lute por aquilo que Deus já te deu. Não se contente em perder para o inimigo, não. Seu marido não está do jeito que você quer, não? Então continue lutando. O inimigo entrou lá na sua casa, tirou um negocinho daqui. Não se contente, não. Lute. Não deixe que ele roube tudo, não. Porque a autoridade ele deu foi para você. Às vezes na sua casa... É você e seu esposo, tem seus filhos, tem seu pai, tem sua mãe. Mas você tem um diferencial. Você é diferente. Aquilo que não tem neles, tem em você. Glória a Deus. Então nessa tarde, quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus vai dizer, né, nessa campanha. O inimigo não vai entrar, o inimigo não vai roubar e o inimigo não vai matar. Você tem que crer. Se você não crer, eu sinto muito. A gente tem que crer. Naquilo que a gente vê, no poder de Deus, as maravilhas que acontecem. Agora você fica com medo. E o medo não vem de Deus. O medo vem do inimigo. Então a autoridade é sua dentro da sua casa. A autoridade é sua dentro da sua empresa como patrão. A autoridade é sua com seus filhos, como mãe e como pai. A autoridade é sua. Ele já deu isso nas suas mãos. Levante sua torre de oração. Reforce ela. Não deixe que o inimigo entre, não. E até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade.